Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Inteligência Artificial. Nessa aula a gente vai continuar com o nosso aprendizado não supervisionado, mas dessa vez a gente vai misturar com lógica fuzzy, olha que bacana. A gente vai usar o scikit-fuzzy e vai fazer um C-means, não confunda com o k-means que a gente estudou na última aula. A bibliografia para essa aula é o próprio repositório do scikit-fuzzy, que tem muitos exemplos interessantes e uma boa explicação. Então vamos lá? Bom, o que a gente já viu rapidamente até aqui nas nossas aulas de prática de inteligência artificial? A gente basicamente trabalhou com aprendizado supervisionado usando redes neurais. Passou algumas aulas fazendo isso. Aqui está um resumo de cada aula. Na primeira, a gente fez um sistema de regressão linear com uma rede. Depois, fez classificação binária. Aí, trabalhou com uma regressão mais sofisticada, uma regressão não linear. E depois foi para uma classificação mais sofisticada, uma classificação multiclasse. Feito isso, a gente passou por aprendizado não supervisionado e trabalhou com um agrupamento, que é a clusterização, usando o algoritmo mais clássico que existe, que é o k-means. Bom, a gente aprendeu outras coisas, né? A gente aprendeu a salvar e a carregar uma rede neural já supervisionada, aprendeu a criar, salvar e carregar datasets em .h5, que é um formato muito poderoso, aprendeu a criar, salvar e carregar datasets no formato .csv, que é compatível com planilha eletrônica. E para isso tudo a gente usou algumas bibliotecas, como o TensorFlow, o Keras, o Scikit-learn e como plataforma sempre o Google Colab, que tem a vantagem de ser online e gratuita. Nessa aula, a gente vai continuar trabalhando com o aprendizado não supervisionado. A gente vai continuar com clusterização e vai implementar e treinar um algoritmo de clusterização. Ele faz a mesma coisa que o k-means, ele faz uma classificação de rótulos pré-conhecidos. No entanto, essa classificação ela é nebulosa, o que significa que a gente vai ter a informação de qual a probabilidade de um ponto estar em cada cluster. E aí, claro, a gente pode escolher o cluster mais provável para carimbar o ponto como pertencente a um certo cluster. Mas a gente vai ter essa informação, por exemplo, de que um ponto estava praticamente entre os dois, ou um ponto estava com certeza em um deles. É uma classificação um pouco mais sofisticada, parecida com a classificação multiclasse, que tinha como resposta probabilidades. Aqui também, a gente vai ter como resposta probabilidades. Veja, essa biblioteca ela não vem instalada no Python do Google Colab. Então a gente vai instalar ela, a gente vai ver como fazer isso. Novamente a gente vai importar o dataset usando um CSV, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez com o k-means. E vai tentar fazer uma aplicação similar. A gente vai começar com uma aplicação 2D, porque senão vai ficar muito complicado. Mas a gente vai fazer uma aplicação muito similar ao que a gente fez com o k-means, para você poder comparar esses dois algoritmos, o k-means e o c-means. Olha, os códigos que eu vou mostrar aqui, você não tem que ficar pausando e copiando nada. Esses códigos vão estar disponíveis lá no GitHub do Terra das Exatas, tá bom? Especificamente no repositório de Inteligência Artificial e Machine Learning, com esse nome aqui, tá bom? Então vamos lá? Ó, vamos fazer uma comparação rápida do que a gente já viu para classificação. Então, a gente já trabalhou com algoritmos de redes neurais, de k-means, e hoje vai trabalhar com c-means. O tipo de cada um deles é: a rede neural é supervisionada, o que significa que os dados de treinamento têm que ter pares de entrada e saída, senão o algoritmo não consegue fazer nada. Já no k-means, era um aprendizado não supervisionado. Então, os dados de treinamento só tinham entradas. O mesmo vale para o c-means, ele é um aprendizado não supervisionado. Então, os seus dados de treinamento também só têm entradas. Okay? Resumindo o que ele faz, a rede neural faz previsões. Ela faz classificações multiclasse baseado em exemplos. O k-means e o c-means faz um agrupamento. Ele clusteriza os dados a partir de semelhanças internas. Ou uma clusterização discreta, como é o caso do c-means, ou uma cluster, como é o caso do k-means, ou uma clusterização nebulosa, como é o caso do c-means. Bom, o fato de eu trabalhar com um aprendizado não supervisionado faz com que meus dados de treinamento sejam mais simples, porque eles só são entradas. O que explica que eles são mais fáceis de conseguir e talvez você consiga datasets maiores, em comparação com o aprendizado supervisionado. Como que são as saídas desses dados? Então, se você estiver trabalhando com rede neural,
se você usar uma função de ativação do tipo softmax, como a gente usou aqui na aula, se você não viu a aula de classificação multiclasse, eu recomendo, é muito interessante. A gente usou uma função de ativação softmax que calculava as probabilidades de cada classe, uma vez dada uma certa entrada. Então, a partir de uma certa entrada, a resposta da rede era a probabilidade daquela entrada pertencer a cada classe. No K-means, não, são rótulos discretos. Então, quando eu entro com um ponto, ele fala, esse ponto pertence àquele cluster, ponto. No sem-means, não. A saída é muito parecida com essa daqui. Por isso que eu recomendo que você veja essa aula, se você puder. Porque, de novo, eu vou ter probabilidades para cada cluster, tá bom? E aí eu vou usar o cluster mais provável como o rótulo daquele ponto. Mas essa probabilidade me traz mais informação, ok? Bom, então é isso. A gente vai trabalhar com clusterização fuzzy. O objetivo, de novo, é encontrar semelhanças entre as entradas de treinamento e agrupá-las. Só que a gente sabe que quando eu tenho clusters, eu tenho pontos na interface. Então não parece muito justo que todos os pontos sejam classificados discretamente com a mesma intensidade. Aqueles pontos na interface entre dois clusters, aquelas imagens com semelhanças entre dois clusters possíveis, devem ser tratadas de forma diferente. E a clusterização fuzzy permite isso, ok? É claro que talvez eu queira um label. E se eu quiser um label, basta escolher o mais provável, certo? Bom, a biblioteca que a gente vai usar não está incorporada no Google Colab. A gente já viu como instalar outras bibliotecas aqui no canal. Não é difícil. Você começa e na primeira célula você escreve só isso aqui, não põe comentário, não põe nada. Escreve lá pip install e scikit_fuzzy, ok? Esse comandinho vai estar lá no Google, lá no nosso GitHub. Quando você fizer isso, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai baixar e instalar a biblioteca, tá bom? Você não precisa baixar o arquivo, nada disso. É só dar esse comando que o Google Colab faz todo o resto do trabalho para você, tá bom? Olha, a gente escolheu usar o scikit_fuzzy aqui, mas existem outras, né? Uma que eu recomendo que você dê uma olhada é esse fuzzy sem means aqui, tá bom? Que está disponível aqui, se você quiser mais informações. A gente escolheu para essa primeira aula de sem means o scikit_fuzzy por ser a mais utilizada, né? Muito utilizada. E também porque ela é muito completa. Ela permite outras aplicações de lógica fuzzy, controle em fuzzy e tudo mais, tá bom? Então, é interessante usar o scikit_fuzzy para começar. Ela tem muitas semelhanças com o sklearn, que a gente já usou para o K-means. Mas ela tem uma diferença importante, que se você não tomar cuidado, você nunca vai conseguir fazer o mesmo algoritmo para os dois. As entradas do scikit_fuzzy são transpostas em relação às entradas do sklearn, tá bom? Então, ou você gera o dataset já todo transposto, ou você transpõe depois, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar o mesmo dataset e vai transpor ele no meio do código, de modo que você possa usar o mesmo dataset e o código pronto para rodar os dois algoritmos, o cmeans e o kmeans. Bom, então vamos dar uma olhada na aplicação que a gente vai ver hoje, né? A nossa aplicação ela é muito parecida com a de K-means mesmo. A gente vai começar importando as bibliotecas, vai começar importando o dataset, e aí a gente já vai agrupar o dataset. O nosso dataset vai ter 3 clusters, só que para ficar um pouco mais fácil de enxergar, a gente vai começar trabalhando com 2 dimensões, tá bom? Depois a gente vai obter os labels e outras saídas que sejam interessantes para a gente. E aí, a gente vai mostrar os resultados dos clusters mais prováveis, da mesma forma que a gente fez com K-means. Mas também tem uma etapa a mais. A gente vai fazer um gráfico interessante que vai mostrar qual a probabilidade de cada ponto está em cada cluster, para que você decida por você mesmo se aquele rótulo que você escolheu fixo como mais provável deve ser esse, ou se você pode repensar e trocar algum ponto. Vai que ele está com uma probabilidade, por exemplo, de 51% num cluster e 49% no outro. Tá bom? Bom, logo de cara eu não vou mostrar isso, mas se você quiser, depois eu vou mostrar como gerar esse dataset em CSV usando o Python. Mas lembrando que a gente está usando o dataset em CSV para que você possa, se quiser, trazer qualquer outro banco de dados e importar ele para cá, tá bom? Você não precisa gerar ele no Python. Ele é muito exportável a partir de uma planilha eletrônica ou de um arquivo texto mesmo. Bom, o código da nossa aplicação é esse daqui, né? Ele está lá disponível. Eu dividi em 2 partes, só para você dar uma olhada, um overview rápido dele, antes da gente começar a explicar ele aos poucos.
E aqui está a segunda parte dele, que é o gráfico, que é um gráfico de probabilidades. Que resultados a gente vai obter? A gente, como é uma classificação em 2 dimensões, vai obter um gráfico de pontos em 2 dimensões, com os pontos já classificados entre 3 clusters. Aqui, ó, o cluster azul, o cluster roxo e o cluster amarelo, tá vendo? E, é claro, como trata-se de pontos em 2 dimensões, você pode caracterizar o cluster pelo centroide dele, ok? Mas a gente vai obter isso daqui também, ó, que é a grande novidade da aula de hoje, do K-means. Você pode pegar para cada cluster, posicionar os pontos a partir das suas probabilidades. Então eu fiz um gráfico em escala de cinza, em que 0 é 0 probabilidade e o mais preto é 1 de probabilidade. Então, o primeiro cluster que ele plotou é esse aqui, ó, o roxo. Ó. Então dá uma olhada aqui. Ó. Os pontos muito pretos são com certeza desse cluster, certo? Agora tem alguns pontos, ó, por exemplo esse daqui, que são cinza, que eles pertencem a esse cluster, mas que poderiam pertencer ao cluster 3, o amarelo. Ó. Tá vendo? É o mesmo ponto, ele tem probabilidade razoável nos dois casos. Ok? Isso também vale para cá, né? Esse ponto, por exemplo, aqui, ele tem uma probabilidade razoável nos dois casos. Ok? Tudo bem? Bom, então vamos ver como é que faz isso, né? Ó, a gente começa importando as bibliotecas sempre. A gente vai usar o matplotlib.pyplot para os gráficos, o numpy para os vetores e o scikit-fuzzy como para trazer o nosso algoritmo de K-means, ok? Então, o scikit-fuzzy a gente importa desse jeito e eu estou usando aqui o apelido padrão, fuzz. Tudo bem? Depois a gente tem que importar o nosso dataset. A gente assume que ele já está pronto lá na pasta do Google Colab. Se não, eu vou te mostrar, se você quiser, como trazer esse arquivo para o Google Colab. Na aula de K-means eu já fiz isso. É um comando muito simples. Você simplesmente usa um comando da biblioteca NumPy que chama genFromText. Diz o nome do arquivo e o delimitador. Olha, se você quiser, você pode também fazer isso usando pandas, tá bom? Eu estou escolhendo fazer isso usando só o NumPy para usar uma biblioteca a menos e focar no K-means e não na parte de análise de dados. Mas aprender o pandas é uma coisa muito interessante, especialmente para a ciência de dados. Bom, depois a gente vai usar um comando para agrupar. Então, o comando para agrupar ele é bastante simples, é um comando único. Eu não tenho que criar a rede, depois treinar e não sei das quantas. É bem direto. Uma diferença para o K-means é que você precisa explicitar muitos parâmetros. Se você não explicitar vários parâmetros, o comando não funciona, tá bom? O comando é esse aqui, fuzzcluster.cmeans. Ele permite já um monte de saídas, o que é bom, porque a gente economiza linhas de código, né? E você tem que setar tanto a entrada, quanto o número de clusters. Esse M, que é um número padrão, que todo mundo usa 2, se você quiser trocar também, aprender um pouco mais, né? Você precisa aprender um pouco de teoria de clusterização. O erro, para ele parar a iteração, e o máximo número de iterações. Eu estou escolhendo usar todos no padrão do exemplo que está disponível aqui, porque funciona muito bem. Mas se você quiser mudar os parâmetros, né? Claro, a exceção do número de clusters da entrada. Agora, aqui tem uma coisa muito importante, muito importante. Presta atenção. Como eu estou querendo usar um dataset do mesmo jeito que eu usei o do scikit-learn, do K-means, eu preciso fazer isso aqui. Ó. O meu dataset não chama x.t. O meu dataset chama x. Tá bom? Só que x.t transpõe ele. Então, veja, é simples, mas se você não entender o que está acontecendo, você vai ficar perdido. Então, para usar o scikit-fuzzy, eu preciso transpor a entrada. Então, eu preciso dar para o algoritmo o x transposto, tá bom? Basta fazer isso que vai funcionar. Mas note que o nosso dataset está no x. E aí eu transpus ele e passei para cá, tá bom? Ó, observa que uma das saídas já vai ser os centros. E a outra, esse U, é a matriz de probabilidades. Então, para obter as saídas, os centros já foram dados. Eu já tenho eles na minha variável. As probabilidades também estão no U, mas elas saem invertidas, transpostas em relação às minhas entradas. Então eu preciso transpor de volta, tá bom? Então eu vou criar uma variável prob e vou igualar ao U.transposto. Tudo bem? Ok? Legal. Agora que eu tenho essas probabilidades, eu posso encontrar os labels. Para fazer isso, eu preciso encontrar o ponto de maior probabilidade. Então basta que eu use um comando num Python que chama argmax. O que ele vai fazer? Ele vai olhar cada linha da minha matriz de probabilidades, e cada uma dessas linhas vai ter a probabilidade do cluster 1, a probabilidade do cluster 2, a probabilidade do cluster 3,
vai escolher a mais provável e vai indicar aqui no CMINS Labels qual foi o mais provável, se foi 1, 2 ou 3, tá bom? Então ele não vai encontrar um max, não é um NP max. Um NP max encontraria o valor do máximo. Eu não quero isso, eu não quero o valor do máximo, eu quero o argumento, eu quero onde está o máximo. Por isso que eu uso o argmax. Ele vai dizer em que cluster está o máximo, a probabilidade, e vai jogar aqui. Ele não vai guardar o valor da probabilidade, mas em qual deles estava. Isso vai funcionar como o K-means predict, ok? Bom, então na hora de mostrar esses resultados, o que eu preciso fazer é fazer um gráfico de scatter, né? O que é um gráfico de scatter? Ele é mais ou menos igual ao plot, só que ele permite que você coloque cores a partir de uma variável. Então eu vou usar aqueles labels que a gente encontrou pela melhor probabilidade e vou colorir meu gráfico. E ele vai ficar assim, tá vendo? Ó? Bonitinho, ok? Esse alfa é a transparência. Eu estou usando 0.8 para ficar bastante sólido os pontos. Se você quiser, até pode omitir esse parâmetro aqui. E aí eu estou plotando os centros. Eu resolvi plotar com scatter, mas pode plotar com plot se quiser. Com uma marca de X bem grandona para não perder, com cor blue e com o label aqui que eu escolhi para depois usar na legenda, o centro dos clusters. Eu estou aproveitando aqui para escrever o número que qualifica a minha clusterização, que é o partition coefficient, já no título, tá? Porque aí eu olho a figura e tenho tudo. Mas se eu quiser, eu posso omitir essa linha e usar um print. Ou nem olho essa variável se você não quiser, tá bom? Essa variável é muito interessante para quando você não sabe o número de clusters. Então você pode fazer um loop e clusterizar em 2, 3, 4, 5. E aí escolher o que deu o máximo partition coefficient, ok? Muito bem. Depois o plt.legend põe a legenda no gráfico e o plt.show plota o gráfico. Funcionou bem, não é? Vamos analisar agora um pouquinho. Ó. De fato, eu não tenho pontos muito misturados. Ele separou muito bem os pontos, não é? Então o algoritmo está dando certo. Ele está clusterizando os pontos a partir das suas semelhanças, ok? É claro que a força de um CMINS não está em fazer isso que a gente fez aqui. A gente poderia fazer isso no olho. Mas a força dele está em dados com mais de 3 dimensões. Em que é impossível fazer um plot. E aí com aquele monte de dimensão, como é que eu clusterizo os dados? Eu clusterizo usando um CMINS. Ele vai conseguir olhar 4, 5 dimensões, todas as semelhanças possíveis e me entregar o resultado, ok? Bom, agora, todos esses pontos estão com certeza nesses clusters? As probabilidades é que vão me dizer. Então o que eu fiz foi usar um gráfico grande, então eu mudei o tamanho da figura para ela ficar esticada, tá vendo? Ficou 11 por 5. E aí fiz 3 subplots. Cada subplot eu estou plotando uma linha da matriz de probabilidades, tá vendo? Uma coluna da matriz de probabilidade. Todas as linhas coluna 0, todas as linhas coluna 1, todas as linhas coluna 2. Estou fazendo isso usando um mapa de cores binário, que é um mapa de cores que ele faz em escala de cinza, ok? E estou pedindo aqui um color bar em cada um deles para escrever a escala de cor aqui, certo? E aí a gente consegue olhar aquilo que eu já comentei, né? A gente consegue ver qual a probabilidade de cada ponto estar nesse cluster, por exemplo, certo? A gente vê que alguns pontos são muito clarinhos, são muito improváveis, e outros são muito escuros, são muito prováveis. Como já discutido antes, alguns pontos são claramente mais polêmicos. Então esses pontos eles poderiam estar nesse cluster, são mais prováveis nesse, mas poderiam estar nesse. Esse ponto também, ele é mais provável neste cluster aqui, no 1, mas poderia estar no 2, porque ele tem uma certa probabilidade de estar lá. Agora outros pontos não, né? Então eu pego, por exemplo, esse ponto aqui, ele é muito claro que não vai ser desse cluster, não. Com certeza ele é desse, ok? Interessante, né? Então, como prometido, aqui está o extra, tá vendo? Ó? Aqui está o código que gera o dataset com 3 clusters e 2 dimensões. Se você quiser gerar o CSV diretamente. Se você está afim de bagunçar, testar um pouco melhor esse código, aumenta o desvio padrão. Quando você fizer isso, os pontos vão ficar tudo mais espalhados. E aí vai ser mais interessante ver essas probabilidades, ok? Bom, aqui é um segundo extra, para deixar vocês instigados, caso tenham ficado interessados nesse código. Se você quiser fazer essa clusterização em 3 dimensões, é muito simples. Dê uma olhada nas duas últimas células aqui do código que está disponível lá no GitHub. É o mesmo código dos códigos
dos algoritmos anteriores, né? Só que em 3 dimensões fica tudo um pouco mais sofisticado. Em especial, é um pouco mais difícil plotar as probabilidades. Então dê uma olhada lá, porque eu decidi fazer isso usando 3 gráficos diferentes. Ainda tive que mudar a escala para colocar uma escala de cinza em vermelho, uma escala de vermelhos. Porque se eu botasse uma escala de cinza, ia confundir com esse cinzinha de fundo aqui do mapa 3D que o Matplotlib cria, tá bom? Mas olha como fica bonito, né? As 3 nuvens de pontos tridimensionais, clusterizadas. Eu de propósito escolhi fazer elas muito mais misturadas. E aí dá pra ver como os pontos se misturam aqui, tá vendo? Aqui está um pouco pequeno porque eu só quero mostrar para vocês, entregar essa probabilidade. Mas ó, essa é a probabilidade desse cluster aqui, ó. Esta é a probabilidade deste cluster aqui em roxo. E essa aqui é a probabilidade dos pontos estarem no cluster amarelo. Então note que tem pontos que realmente estão basicamente nos 3 clusters ou nos 2 clusters, certo? Com probabilidades muito parecidas e na hora da decisão é quase uma decisão aleatória, tá bom? Dê uma olhada se você ficou interessado. Quem sabe você pode encontrar uma aplicação interessante para a clusterização de pontos em dimensões mais elevadas. Bom, então feito isso, o que a gente nos resta fazer aqui é passar um exercício, tá bom? O exercício que eu estou sugerindo é muito parecido com o do K-means, para a gente poder comparar. Como é que é esse exercício? Ele usa um dataset padrão que existe lá no scikit-learn. Mas você pode usar um dataset do scikit-learn no CMINS, não tem problema, basta importar as 2 bibliotecas, tá bom? É o íris, que são os tamanhos das pétalas e das sétalas, né, das sépals, de flores do tipo íris. A gente sabe que são 3 clusters, porque são 3 espécies de flores, setosa, verlicosa e virgínica. Então, a partir desse dataset de 4 dimensões, que são essas 4 características dessas plantas, a gente pede que o nosso algoritmo de clusterização separe, identifique a que espécie de flor pertence cada dado, ok? É interessante, né? Então, primeiro clusteriza em 3. Depois dá uma comparada, porque uma coisa interessante aqui é que esse dataset me tem as respostas. Eu poderia usar eles para treinar uma rede neural, mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é comparar para medir a acurácia. Então isso é uma coisa nova, eu não fiz um código para isso. Você que tem que descobrir como fazer um código para comparar. Certo? É um tipo de subtração, tá bom? Só toma cuidado com os labels, né? Se os seus labels aqui não são, por exemplo, 1, 2 e 3, e lá é 2, 1, 3. Se for isso, você tem que ajustar. E aí então compara os resultados que a gente teve na aula anterior com o K-means e o C-means, para você ver qual foi mais acurado, ok? Bom, é isso. Gostaram de clusterização fuzzy? Acharam interessante poder conhecer não só os labels, como as probabilidades de cada um dos pontos pertencer a outros clusters? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido mais um pouco de inteligência artificial. Até mais e bons estudos.